Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa Observatório da Mulher, da Rádio Madalena. Nós estamos muito contentes de estar aqui de volta hoje com vocês. Nós temos duas convidadas super especiais, que é a Cleide Alves dos Santos e a Érica Sato, e nós vamos falar hoje de direitos sexuais e reprodutivos. Vamos dar um oi primeiro para todo mundo? Mauro, começa você, que é quem nos põe no ar. É verdade, é um prazer vocês aqui. Acho que é um tema da maior importância, inclusive muito atual, né? Em função dos acontecimentos aqui no Brasil, no Espírito Santo e em Pernambuco. Beleza. Vera? Oi, espera um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, como a Raquel sempre diz, não sabemos quem vai nos ver a que horas, né? Então, que bom hoje fazer essa conversa com essas mulheres tão lutadoras pelos direitos das mulheres. Né? Cleide, você quer dizer oi? Depois de um tenebroso fim de semana, né? Oi, gente. Não é um prazer estar aqui. É uma situação aqui difícil para falar nessas coisas, mas vamos lá. Érica? Bom dia a todas e todos. Raquel, Mauro, muito obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas. Então, gente, essa coisa de direitos sexuais e reprodutivos está estourando hoje porque, na verdade, os nossos direitos estão sendo mais contestados do que, de fato, cumpridos. Mas a luta é antiga, né? Já começou lá no passado, faz algum tempo atrás, e eu queria que a Cleide contasse um pouco como é que nasceu essa história da gente batalhar pelo direito a ter filho, não ter filho, a como tê-los. Como é que foi desde quando você entrou, Cleide? Você não quer contar um pouquinho para a gente? Nossa, desde 75? Faz Aí, tempo. em 75, quando eu vim morar em São Paulo, começou essa história de feminismo, tal, que não sei o quê. Eu encontrei a Raquel e aí nós fomos ampliando essa discussão lá na entidade que a gente trabalhava, que trabalhava com essa questão das mulheres, né, do direito sexual das mulheres, fazia planejamento familiar, e a gente juntava as mulheres para fazer reunião e contar para elas como que funcionava o corpo e a gravidez e tudo isso, e como que evitava uma gravidez indesejada, né? E aí elas tinham direito, elas recebiam consulta médicas e recebia a pílula para poder tomar toda vez. Depois, mais tarde, conseguia colocar o DIU, e assim a gente ia acompanhando, e toda semana tinha um grupo de mulheres, de 10, 15 mulheres, que a gente reunia para conversar essas coisas. Fazíamos 3 reuniões e depois elas decidiam se queria tomar pílula ou colocar o DIU, e tinha uma médica que acompanhava elas. Eu lembro, Cleide, que a gente discutia também sexualidade, prazer, etc. e tal. Isso mesmo. E aí, uma das pessoas que participou de um grupo, quando eu perguntei, orgasmo, como é que é? O que você sabe? Ah, orgoso? Como assim orgoso? Eu acho que eu tive 6 na vida. Como assim? Você contou? Pois é, eu tive 6 filhos. Então eu devo ter tido 6 orgosos. Né? É uma coisa complicada, né? Essa discussão sobre a sexualidade feminina é uma coisa super complicada. Mas você que dava mais orientação específica, que tipo de pergunta, que tipo de dúvida que as pessoas tinham e qual era a facilidade ou dificuldade que você tinha? Fazem muitos anos, né, Raquel? Eu não sei se eu... E eu sei que vinha muitas perguntas assim, das mais corriqueiras possíveis, né?
E uma das coisas, elas contavam da dificuldade que era servir o homem toda noite. Que isso era complicado porque elas não gostavam muito disso e gerava mais em torno disso, né? E tinha uma coisa que era assim, você passava um ano acompanhando essas mulheres, porque tomando a pílula, por exemplo, que depois elas precisavam fazer um intervalo de 3 meses para não tomar direto a pílula. E nesses 3 meses elas engravidavam. Então, falei, caramba, não adiantou nada, porque se elas não tivessem feito nada, elas tinham engravidado e passava 9 meses aí sem tomar pílula, né? E aí passaram um ano tomando pílula e engravidaram no final desse ano. E eu sentia que era muita dificuldade para elas dizer não para os companheiros, fazer eles usarem camisinha nesse intervalo, né? E algumas vezes eu andei fazendo algumas reflexões com a equipe que trabalhava lá na SOF na época, e as mulheres diziam, né, das dificuldades assim delas não terem relações com proteção nesse período. Mas afinal cheguei à conclusão que para a vida da mulher mais simples, quer dizer, tive essa sensação que para a vida das mulheres mais simples, o período de gravidez é um período bom para elas. Elas se sentiam mais empoderadas estando grávidas e também cuidando do bebê pequenininho. Parecia que, assim, na vida delas, a coisa mais importante era esse período da vida, porque fora disso era lavar louça, lavar roupa, cuidar da casa e essa coisa chata da vida doméstica, né? E porque a dificuldade a dificuldade de evitar filhos, de evitar a gravidez era muito grande para elas, eu não conseguia entender isso. Uhum. Mas eu acho que elas gostam de ter filho. E isso que você disse de difícil atender as demandas do marido todas as noites, né? Eu acabei de fazer uma pesquisa com idosos e vai ser apresentado daqui a alguns dias o resultado da pesquisa. Mas as mulheres que ficavam sozinhas, que eventualmente acabaram, elas vivem mais tempo, elas separam, os homens que separam acabam casando com mulheres mais jovens, elas não, né? E aí a gente discutiu, entre outras coisas, sexualidade, né? E aí elas diziam, tô livre disso. Como assim tô livre disso? Não, e não dá vontade, não tem nada a ver. Olha, se der muita vontade, você faz uma faxina que passa. Eu achei impressionante essa história, né? Fazer faxina para passar. Mas, Vera, histórias fantásticas. Não cair em tentação, né? Não cair em tentação. Então, depois passou um tempo a gente trabalhando com isso, e na Zona Leste, quando montamos a entidade na Zona Leste, e aí lá tinha um movimento social mais ativo, o movimento feminista era mais atuante lá na Zona Leste. E aí nós conseguimos fazer grupos não só para essa questão do planejamento familiar, e abrimos bastante para outros grupos e tal, que a Raquel ajudou muito nos grupos que discutia só a questão da sexualidade. E aí evoluía para outras conversas muito mais interessantes, né? Tinha os grupos de educação de filhos, entrava tudo nessa questão de gerir
a casa, a educação dos filhos e a sua vida sexual, né? A relação com o companheiro. As conversas eram muito mais interessantes, mas o grupo que realmente pegou assim, e a gente manteve durante anos na entidade, era o grupo de pré-natal, que aí as mulheres grávidas todas passavam pelo grupo. A gente instituiu a consulta coletiva. Mesmo, elas passavam pelo médico, ficava rapidinho lá, 5 minutinhos com o médico, para ele medir a barriga, anotar essas coisas todas, e aí voltavam para o grupo. Quando o médico atendia a última mulher, ele vinha e sentava no grupo, e aí ele ia discutindo cada caso, né? E aí todo mundo ia participando dessa discussão, e o que ele falava para uma servia 90% para todas, né? E aí discutia os casos que precisavam ser individualizados, e essas mulheres trocavam experiências, as que iam para que já tinham tido bebê, voltavam para o grupo com o bebê no colo, e aí discutiam como que foi o parto, como que estava sendo amamentar o bebê e tal, e era muito rico, porque as dificuldades de cada uma que era discutida acumulava esse saber para as outras, né? E aí teve um caso interessante que foi da auxiliar de enfermagem da unidade básica. Ela fez o grupo junto com as mulheres e depois que teve o bebê, voltou e contou e tal, mas disse que estava tendo dificuldade de amamentar. E foi indo que ela tentou dar mamadeira para o bebê. E o bebê não aceitou de jeito nenhum a mamadeira. E ela teve que voltar a amamentar o bebê. E aí o leite voltou. Ela dizia que tinha que dar mamadeira porque não tinha leite. Na medida que ela não teve outra saída, o leite voltou, né? E o bebê se aproveitou e mamou. Uhum. Érica, você trabalha hoje com grupo também ou trabalha individualmente? Como é que está a situação hoje? Nossa, eu estou ouvindo a Cleide me dar um aperto no coração. Eu trabalho como autônoma na rede privada e trabalho como voluntária acompanhando mulheres no SUS, né? E eu estou ouvindo a Cleide e aí eu vejo quanto a gente continua lutando pelas mesmas coisas, né? Na unidade básica, eu faço grupo de gestantes junto com a enfermagem. E tem sido aqui no Butantã, e tem sido uma experiência maravilhosa. E quando eu ouço a Cleide e você, Raquel, falando da dificuldade da compreensão, do prazer, dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, eu posso dizer a vocês que pouco mudou, né? Eu faço roda de gestante também com adolescentes, e uma coisa muito comum são as pessoas pré-julgarem que hoje, com a tecnologia, com a informação na palma da mão, as meninas têm que saber tudo a respeito dos seus direitos sexuais e reprodutivos. E isso não é verdade, porque alguém precisa despertar o interesse dessa menina de buscar informações a esse respeito, né? E quando eu ouço a Cleide dizer, o momento da gestação era um momento onde as mulheres se sentiam empoderadas, acontece o mesmo hoje, sabe? O que eu percebo muito nas comunidades é isso. Aquela menina que, por vários motivos, ela era invisível nas comunidades, no momento que ela se torna gestante, que ela engravida, ela passa a ter um olhar de atenção, de cuidado do entorno
que ela não tinha antes. Então, é preciso que se tenha um olhar de empatia nesse sentido, né? Que a gestação chega para elas também como se fosse um presente. Por quê? Porque as oportunidades são poucas. Então, assim, eu quero com essa fala desconstruir, porque eu ouço, inclusive, de lideranças, né? Ah, mas elas querem engravidar. Elas não se cuidam porque não querem. E isso não é verdade, né? À medida que você vai dialogando com essas meninas, você entende o que ocorre. Então, assim, mudou-se os tempos, mudou-se os motivos, mas os problemas continuam. E isso é muito angustiante, né? Porque enquanto a gente tem essa garantia dentro do SUS, das diretrizes do SUS, das diretrizes da Rede Cegonha, de grupos de gestantes, de planejamento familiar, e infelizmente não está ocorrendo, né, como deveria. E principalmente, né, no momento em que se retira da educação essa conversa. Isso me angustia demais. Meu Deus, quanto retrocesso! Enfim. E aí, Vera, me fala. Não, é exatamente isso que eu queria falar, lembrar, né, que depois de toda essa luta que surge aí nos anos 70, a gente até que caminhou, né? Quer dizer, isso que como a gente brigou para a educação sexual nas escolas, né? Tivemos grandes projetos, muitas iniciativas. Eu ainda tenho umas cartilhas que eu me lembro que a Fundação Carlos Chagas, né, fez, tem aquela do TPOS, as tranças, formando grupos, formando professores, incluir. Nossa, foi um... E agora parece que mandou tudo para trás, né? É mais do que para trás, né? Porque entra uma ação de coibição, né? Nós temos uma ministra que está pregando abstinência sexual, né, Vera? Pois é. Ela faz mais do que isso, né? Ela faz mais do que isso. O que ela fez nesse contexto, do que aconteceu agora com o estupro dessa menina, que não é infelizmente não é um caso isolado, né? Eu estava lembrando antes da nossa conversa que em 2019 o Anuário Brasileiro de Segurança Pública fez enfim, tem lá os dados que mostram que a cada hora 4 meninas, né, entre 10 e 13 anos são estupradas no nosso país. Meu Deus, coisa horrorosa. E todo dia 6 meninas fazem o procedimento de aborto legal, né? Que tem essa tentativa de excluir isso dos direitos, né? Quer dizer, para onde que nós estamos andando para trás? As pessoas na área do trabalho diz que nós estamos andando lá para os anos 30. O nosso caso é por aí também, né? Porque o Código Penal é de 1940, né? Que garante esse tipo de direito. Então, e essa ministra, né? Que ela devia ser interditada. Gostei do interditada, Vera. Eu acho que é o termo certo. É isso porque aí. ela devia ser interditada de participar de política. Sim. Sim. Né? Quer dizer, é tão simples quanto isso. Ela pode fazer o que ela quiser na vida, mas participar de gestão do Estado ou coisa desse tipo, não. Né? E, bom, antes da gente passar para a situação e para os problemas que está hoje, eu queria só lembrar também que essas meninas às quais a Érica se referiu, né, pessoal de uma renda um pouco menor, que acaba tendo filho porque acaba mudando a sua situação no âmbito familiar, ela passa a receber mais atenção. Por outro lado, a mulherada de uma classe um pouquinho superior, aparentemente tem adiado a gravidez em função do trabalho, da definição melhor no trabalho, e aí acaba tendo praticamente um filho só, e aí fica muito tarde para ter mais de um, né? Então, nós estamos tendo
essa diferença em termos de classe que eu não sei como é que está hoje com a pandemia, né? Aliás, com a pandemia a situação está muito complicada, né, Érica? Nós temos mortes de grávidas, né? Parece que no Brasil nós temos uma proporção infinitamente maior da morte de grávidas por Covid, né? Nesse momento de pandemia, com relação ao resto do mundo. Você não quer falar um pouco disso também? Pois é, Raquel, temos esse campeonato vergonhoso, né? Pouco mais de 70% das mortes maternas por Covid no mundo são no Brasil, né? Isso é um reflexo do desmonte, retomo, né? Falo novamente, um desmonte das políticas públicas e diretrizes que nós temos, né? E eu acompanhei uma audiência na Câmara Federal e é angustiante saber que cerca de 50% ou um pouquinho mais são mulheres pardas, né? Cerca de 30% não chegaram a ter nenhum tipo de auxílio respiratório. Então, assim, onde estamos falhando? Qual é a qualidade do pré-natal que estamos oferecendo, né? Com o desmonte, não só das políticas públicas, Raquel, mas também fechamento de leitos, sabe? Essa questão da terceirização, né? Da parceria público-privada, onde nós do controle social perdemos o controle sobre o que essas OSs estão fazendo, né? No município de São Paulo, nós tivemos 2 maternidades grandes, que faziam cerca de 2.500 partos por ano fechadas, né? Aí essas mulheres começam a peregrinar em busca de atenção, e aí você imagina você com um sintoma de Covid, a sua maternidade de referência está fechada, para onde você vai? Enfim, querida, a situação é caótica e é claramente desmonte do que existe, né? Porque nós temos vários governos, inclusive principalmente o governo do PT, criou diretrizes tão importantes, né, para parto e nascimento, que simplesmente não são executadas. Então, você estava conversando com a Érica, Vera, um pouquinho antes de começar o programa. O que vocês estavam fofocando? Me conta a respeito disso, porque os números aqui são absolutamente chocantes, né? Então, nós estávamos conversando também do que aconteceu no final de semana, né? Que teve coisas pavorosas, mas coisas que a gente tem que saudar, né? O médico que se propôs a fazer o procedimento da menina estuprada, né? E as mulheres de Pernambuco que foram para lá para defender e mostrar solidariedade a uma criança que estava sendo chamada de assassina, né? Nós estávamos conversando sobre isso e, enfim, os dados no Brasil de morte materna sempre foram, né? Sempre foram muito, desde a época que a Cleide estava comentando, lá nos anos 70, eu me lembro que se fazia a comparação, né, da mortalidade materna do Brasil com a mortalidade materna em Cuba. Não sei se vocês se lembram, que em Cuba era 1 em cada 100 mil, e a gente aqui tinha um número enorme, não é? E apesar de todo o esforço, foi uma coisa difícil de baixar, né? E aí tem muitos determinantes aí, né, de por que a mortalidade materna no Brasil é tão grande, né? Então, essa violência contra as mulheres e contra as meninas também tem aumentado mesmo, né? E na medida em que os direitos sexuais e reprodutivos estão sendo contestados, inclusive na ONU pelo Brasil, né? É absolutamente chocante a gente perceber que, na verdade, está todo mundo descoberto. E você falou de violência com relação ao caso dessa menina. Eu lembro de ter trabalhado, e inclusive temos convidados a Márcia, que veio aqui
e que faz parte de uma casa que acolhe meninas, adolescentes grávidas ou mães, né, vítimas de violência. E é complicada a situação, porque é muito complicada. Eu lembro, por exemplo, de 2 casos que eu estava contando para vocês. Um deles de uma menina que era sistematicamente estuprada pelo pai. A vizinhança ficou sabendo, porque ouvia, né? E acabaram dando uma surra no pai, e o pai acabou morrendo em função da surra que ele acabou levando. E a mãe botou a menina para fora, dizendo: um homem bom, trabalhador, morreu por tua culpa, né? Ou tinha outro caso de uma menina que era, enfim, tinha uma certa dificuldade de compreensão das coisas e que acabou sendo estuprada, não lembro bem se pelo pai ou pelo tio, e acabou naquela casa-abrigo. E o pessoal teve que treiná-la a carregar uma bonequinha, que era o que ela fazia, né? E trocar a bonequinha pelo neném para poder amamentá-lo, né? Então, é absolutamente chocante. Cleide, você lembra de casos semelhantes de violência sexual naquele tempo também? Ou a gente não tinha conhecimento disso? A gente tinha pouco conhecimento, viu? Porque os que chegavam na entidade já era uma população selecionada, né? Você tinha as pessoas que já participavam de alguma coisa na comunidade, por isso elas tinham conhecimento da entidade e iam para lá. As pessoas com menos acesso à informação, acho que demorava mais para chegar em alguma coisa assim organizada e de defesa dos direitos, né? Mesmo porque o SOS Mulher nasceu foi em 79, né? E aí a gente levou um susto com a violência. Então, eu não lembro de casos assim, não. Certo. A Érica está com a gente ainda ou caiu? Eu estou aqui, eu não sei porquê, mas eu não estou ouvindo vocês, mas eu estou ouvindo. Eu estou vendo só tua foto agora. É só ligar o vídeo. É só ligar o vídeo, Érica. Eu fiz um grupo na comunidade, Mas eu não me... Fala, Cleide. Eu tinha um grupo na comunidade que era de orientação à amamentação. Opa. E era numa comunidade lá de Santo André. E aí tinha o grupo das mulheres que vinham com seus bebês, e a gente discutia muito a questão da amamentação. Aí teve um dia que tinha uma jovem de mais ou menos 16, 17 anos, 18, qualquer coisa assim, com um bebezinho no colo, novo, de 1 mês, sei lá o quê, e a gente estava discutindo o assunto. Aí eu estava falando da importância de começar o uso de preservativo durante a amamentação. E a menina catou o neném e foi embora. Saiu assim no meio. E eu estava falando com ela, né? Mais com ela. Ela catou o bebê no colo e foi embora. Aí eu fiquei olhando, as meninas falaram que tem, e vinha entrando uma outra jovem também, com um bebê novinho também no colo, né? Aí a menina que estava entrando sentou e eu falei: gente, eu não entendi nada, eu falei alguma coisa que feriu a moça, que ofendeu ela? Ela falou: não, pode ficar tranquila, continua a sua conversa, depois a gente explica. E aí eu terminei a conversa, terminamos a reunião, elas me chamaram para contar. As 2 moças, o filho era do mesmo rapazinho da comunidade. Então, quando uma estava no espaço, a outra saía. Eu falei: nossa, mas um rapaz, e ele trabalha, sustenta. Imagina, ele é um molequinho, anda por aí. O rapazinho desocupado anda por aí. Engravidou as 2 mocinhas da comunidade.
Puxa vida. E elas estavam lá tendo que cuidar dos bebês, né? E ele certamente estava por aí tentando fazer mais um. Tentando fazer mais um. Érica, vocês também discutem hoje a questão do aleitamento materno, não é? Não quer falar um pouquinho disso? Sim. Nesses grupos que nós fazemos, né, na unidade básica, nós abordamos toda a preparação, né, para o parto e para o pós-parto, cuidados com bebês, um trabalho bem bacana. Falamos sobre plano de parto, sobre direitos, né, são vários, inclusive, infelizmente, no momento, o direito ao acompanhante está sendo desrespeitado nas maternidades do SUS, o que eu considero uma violência, para além de violência obstétrica e de gênero, uma violência de classe, porque nós temos as maternidades privadas já autorizando até os fotógrafos a estarem acompanhando a parturiente. E é bem bacana, porque com esse trabalho a gente consegue desconstruir aquela coisa de que a fórmula é melhor e mais saudável para o bebê, né? Enquanto nós sabemos que nada substitui o leite materno, inclusive mesmo que não seja o seu próprio, né? Que seja leite materno doado. Ainda assim, as propriedades são extremamente, infinitamente superiores para os bebês. Nós temos banco de leite, Érica? Então, Raquel, nós não temos, mas o Fórum de Mulheres aqui da Zona Oeste, do qual você também faz parte, através de uma luta, né? Nós conseguimos, o ano passado, 2 salas PPPs aqui no Mário Dene, Sara. O que é PPP? Pré-parto, parto e pós-parto. Nós temos uma lei municipal vigente, né, que visa a implantação desses locais, que são locais mais adequados para ofertar às mulheres um parto mais natural e uma assistência mais holística, humanizada. Foram implementados ano passado e esse ano acabou de ser liberada mais uma emenda para a implantação do banco de leite humano aqui no Mário Dene. Então, até o final do ano ele vai estar pronto, espero inaugurado, porque, por incrível que pareça, a Zona Oeste não tem banco de leite. Que loucura. Que louco. E em termos de orientação, eu lembro quando eu tive minha filha, a primeira, eu tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre aleitamento materno. E aí eu li na pesquisa, eu acabei me informando e eu acabei descobrindo que, na verdade, depois de um determinado período do nascimento, há uma mudança hormonal e há uma tendência ao leite diminuir um pouquinho, mas a gente deve continuar insistindo, porque aí volta à normalidade, né? Pô, me salvou, porque minha filha acabou mamando o tempo inteiro. Essas informações estão sendo passadas também? Acompanha-se o aleitamento ou só é uma orientação que é dada e depois cada uma se vira como pode? Então, Raquel, o tipo de acompanhamento que eu gosto de prestar às mulheres é um acompanhamento que eu chamo do útero ao colo, né? Que é esse acompanhamento durante a gestação, apoio ao parto, no pós-parto, né? Que essa mulher vai precisar, porque nasce um bebê, todo mundo esquece a mulher, não só o bebê precisa de apoio, mas principalmente a mulher, não só na amamentação, mas com apoio para essa rede que vai ser necessária, né, para ajudá-la a cuidar desse bebê. Né? Como diz aquele provérbio indiano, é preciso uma aldeia inteira, né, para cuidar de uma criança. E alguns casos eu já fui até o desmame. Em alguns casos já foi até o quê, Érica? Eu não entendi. Eu fui até o desmame. Eu já acompanhei. Até o desmame. Opa! Até o desmame, porque também é um outro desafio.
E é muito importante falar disso, né? Não só porque estamos no agosto dourado, mas é porque normalmente as mulheres falam muito pouco sobre o seu pós-parto. É como se todas as dificuldades que nós encontramos nesse período, nessa travessia, esse aprendizado, né, fossem ruins. Assim, na verdade, romantizam muito a maternidade. E todas nós passamos por essa dificuldade de adaptação, né? Porque tanto a mulher como o bebê está aprendendo. E não adianta, se você tiver 10 filhos, cada um terá um aprendizado diferente. Então, muito importante você abordar esse tema, porque é fundamental. Passemos a falar mais disso desde a gestação. Parece que a gente assina um contrato. Ninguém quer ser menos mãe, então ninguém reclama dos problemas que todas temos, né? Vera, você que está aqui conosco? Liga o microfone, Vera. Posso falar, então? Pode. Então, o que eu sentia nesses grupos de orientação ao aleitamento é que, assim, o cansaço das mulheres nessa primeira fase do nascimento da criança, né? Algumas que vêm com cesárea, e aí chega em casa já tem toda a preocupação da casa mais o bebê, né? E aí não consegue dormir direito, porque o bebê chora de noite e tal, que esse cansaço interfere muito na questão da amamentação. Durante o dia ela está disposta e eu acho que até tem uma diminuição do leite por conta do cansaço, por conta do estresse, né? Eu lembro que a gente tinha que orientar isso para as mulheres. Teve uma mulher que levou o marido para conversar comigo lá na unidade básica, né? Porque eu orientava, falei, se de noite você tiver com muito sono, dá mamar para o nenê, assim meio dormindo já. Aí entrega o bebê para o pai, deixa ele segurando o bebê para arrotar e você já cai na cama desmaiada. E aí eu tive que falar isso para o pai, né? Que era para ele entender a importância de dar tempo para essa mulher descansar à noite. E ele entendeu? E isso não deve... Entendeu sim. Ela voltou um tempo depois, eu perguntei como que estava, ela falou, não, depois daquela orientação que você deu aqui, eu consegui dormir melhor. E aí consegui amamentar o bebê. Era assim, nós chegamos a criar num bairro lá, um grupo no bairro de mães que iriam orientar as outras se tivessem dificuldade nessas horas, né, de amamentação. Então, assim, num sábado e domingo, que a unidade básica não está aberta, vocês procuram essa amiga do bairro que elas vão te ajudar a não... Porque às vezes as mulheres chegavam na unidade, na segunda, já tendo desmamado o nenê, já deu mamadeira sábado e domingo para o bebê. E aí tinha, às vezes, dificuldade de retomar a amamentação. O próprio bebê, às vezes, tinha dificuldade disso. E então a gente fez isso para tentar, mas não funcionou muito bem, não, porque elas nem sempre se sentiam à vontade para ir procurar outras pessoas, né? Na favela funcionava melhor, tá? Nesses núcleos funcionava melhor, que o pessoal se relaciona muito mais, né? Mas nos bairros comuns era mais difícil isso. Vera, você ia falar? Eu queria... A Cleide se refere várias vezes à entidade que elas criaram, é a Casa da Mulher? Não, era a SOF.
Era da SOF, mas depois você disse que na Zona Leste vocês criaram... Sim, depois, é verdade, eu não deixei claro essa transição, né? Depois eu realizava esse trabalho, na época da Luísa Irondina, eu me tornei funcionária da Secretaria da Saúde, né? Eu fui trabalhar como funcionária pública. E aí eu atuava numa unidade básica da Zona Leste. Aí eu desenvolvi todo esse trabalho na unidade básica. E a SOF, na época, chamava Serviço de Orientação à Família, né, Cleide? Isso, isso. Vera, você ia... Era isso? Ou... Porque senão eu teria uma pergunta. Bem, no caso da Zona Leste, é a casa da casa Lilith, né? Então eu achei que quando a... Ah, sim. Quando é verdade, a casa... Uhum. Porque a casa Lilith... A Casa Lilith ajudava bastante nessas coisas também, mas eu estava longe. A Casa Lilith estava no Sapopemba e eu estava em São Miguel Paulista. Porque a Casa teve foi uma participação importante, né, no comitê, que depois nos comitê de mortalidade materna, né? Foi, acho que, enfim, foi uma conquista de ter um movimento que participasse do comitê, que antes era só dos médicos e tal, né? Foi uma das coisas incríveis do governo da Luísa Irondina, né? Então, nesse tempo da Luísa Irondina, quando eu entrei, acho que já tinha 1 ano de Luísa Irondina na prefeitura, quando eu entrei na unidade básica. E aí iniciei esse trabalho dos grupos de gestante dentro da unidade. Tinha uma médica jovenzinha que topou ajudar bastante nesse trabalho e fomos aprendendo junto, porque na unidade você tem que acertar melhor as coisas para poder funcionar, né? E aí foi muito legal, só que era cansativo, porque na unidade básica você tem um grupo maior de gestantes, né? E tem aquelas que não quer ficar lá na unidade participando de grupo, tal. A gente tinha que fazer um bem bolado para que as que trabalhavam fora chegavam na unidade, fazia a consulta e ia embora. E as outras que não estavam trabalhando fora, a gente incentivava a ficar no grupo e tal. E tinha uma certa liberdade. Hoje eu não posso ficar no grupo. Tá bom, então consulta e passa pelo grupo, despede de todo mundo e vai embora. E isso funcionava bem. Outra coisa que começou a funcionar bem com a nossa a orientação feminista, né, relacionada ao atendimento à mulher, era que a pessoa que estava... Vocês estão me ouvindo? Sim. As pessoas que estavam orientando esse serviço na unidade, nós também implantamos lá na Zona Leste o teste de gravidez em todas as unidades de saúde, sem precisar da consulta médica. Porque antes, para você fazer um teste de gravidez, você tinha que passar pelo médico e ele te dá o pedido para fazer o exame. A gente acabou com isso. Quem achar que está grávida, vem na unidade, conversa com a enfermagem e a enfermagem vai orientar se está no tempo de fazer o teste. E a pessoa fazia o teste. Se estava positivo, já passava com a enfermeira orientava o que ela tinha que fazer e já deixava uma consulta marcada com o médico. E então você já motivava a importância de participar, de fazer o acompanhamento de pré-natal o mais cedo possível.
Uhum. Então, gente, nosso programa, como sempre, ele acaba ficando muito curto, né? E pede um outro. Mas eu queria que nesses minutos finais que nos sobram, a gente fizesse uma síntese de que direitos nós perdemos e que direitos nós estamos precisando que sejam implementados. Pode ser? Érica? Perfeito. Então, que direitos perdemos e que nós precisamos em termos de direitos sexuais e reprodutivos? Bom, uma coisa que eu não comentei, né? Eu acompanho mulheres também em procedimento, mulheres e infelizmente já acompanhei crianças também em procedimento de aborto legal, previsto na nossa legislação. Então, a primeira coisa que nós precisamos para ontem, e que eu vejo desde a primeira Conferência de Saúde da Mulher sendo reivindicado por todas nós, ou pela maioria de nós, que, no mínimo, se descriminalize o aborto. Não é possível que também o aborto seja um direito de classe. E eu digo isso porque nós conhecemos a realidade, né? As mulheres ricas abortam, as mulheres pobres morrem. E, por último, e não menos importante, nós precisamos que sejam reimplementados toda a legislação, todas as diretrizes vigentes para um parto e nascimento respeitoso. Nós que atuamos, que somos ativistas dos direitos sexuais e reprodutivos, acreditamos piamente que a primeira violência, né, que um bebê pode sofrer é na sua chegada a esse mundo. Então, tem uma frase muito maravilhosa do Michel Oden, que é um grande obstetra francês, que diz o seguinte: para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer. Então, que tenhamos um olhar mais empático e amoroso para nós, mulheres, e para aquelas que escolhem ter seus bebês, que seja uma escolha. É só isso. Muito obrigada pelo convite, Raquel. Adorei. Muito obrigada, meninas. Uma honra estar com vocês. Cleide? Gostei. Para mudar o mundo tem que mudar o jeito de nascer. E eu também concordo com isso, tá? E concordo que o nascimento de uma criança tem que ser uma escolha e ela tem que vir ser acolhida, que essa família tenha condições de ser acolhida. E para isso tem que ser uma escolha da mãe de ter esse bebê. E eu acho que com o aborto criminalizado, isso as mulheres pobres não têm esse direito. E está cada vez ficando mais difícil, porque os médicos estão ficando, ou as médicas estão ficando com medo de realizarem abortos. Mesmo o aborto legal, né, como a gente viu no caso dessa menina de 10 anos agora. Tanta confusão em torno de um direito que já é nosso, que bastaria ter realizado sem fazer tanta publicidade em cima desse caso, né? E agora só nos resta aproveitar essa situação nada agradável, né, da menina, para a gente discutir o cumprimento da lei sem prejuízo para as pessoas que têm essa necessidade desse cumprimento da lei. Então, agradeço muito, espero ter contribuído com todas essas reflexões aí. Tchau. Com certeza. Vera? Então, hoje foi uma reflexão super importante. E que bom retraçar essas histórias, né, dos anos 70 para hoje, as coisas que mudaram, as coisas que ficaram com essas mulheres que constroem essas histórias, né?
Então, e bonita, eu concordo também com a frase, mudar o mundo precisa mudar o jeito de nascer. Tem tanta coisa imbricada aí, né? Uma frase que parece tão simples. E eu acho que é isso mesmo, nós temos que reafirmar os nossos direitos e ver se a gente descobre de novo um país mais solidário, né? Um país mais humano, sei lá. E eu queria colocar um pouco na questão dos direitos, um pouco a linha que as argentinas têm colocado, né? Elas têm falado da educação sexual nas escolas, para engravidar ou não engravidar e escolher quando, o acesso aos anticoncepcionais, para não ter que, eventualmente, engravidar indesejadamente, e o aborto legal, né? Então, nós temos uma escala que precisa, e que nós estamos longe de vivenciar aqui nesse país, e que nós precisaríamos, de alguma forma, implementar. Mauro, você que é pediatra, não quer falar um pouquinho a respeito? O que foi da maior importância. Eu, realmente, tenho uma certa dificuldade de lidar com a hipocrisia. E fico avaliando, por exemplo, que o reto é uma coisa que a gente não faz ideia do estrago que ocorre quando, como esta ministra Damares age, deixa um rastro de estrago na sociedade. E eu acho que o retrocesso requer, né, que a gente esteja sempre muito atento e estar contrapondo o tempo inteiro os conquistados. É meio que nem diabetes. Se largar a mão, a coisa volta, né? E eles parecem que tomam conta e a coisa tem um retorno a uma origem indesejada. Então, eu acho que a mensagem de que continuar, vocês e nós temos que continuar essa luta, porque é uma luta que redundou num avanço importante para as mulheres e para a sociedade, né? E quando elas podem, elas vão lá e tiram um pedaço e tem um retrocesso que é humilhar as mulheres, é um desrespeito às mulheres e é um fanatismo que não faz sentido nos dias de hoje. Então, muito obrigado a vocês. A Rádio Madalena agradece. Esse debate foi espetacular. Então, gente, o Observatório da Mulher volta na semana que vem e eu queria dar uma válvula de esperança maior também, dizendo que as mulheres são como o rio. Quando elas se juntam, elas são poderosas. Então, vamos em frente, que a semana que vem a gente volta, tá? Tchau para todo mundo. Tchau.